deveria ter transferido o carro e perdi o prazo do Detran. A ex-proprietária do carro, ela tinha responde a um processo trabalhista de 1992 e aí o juiz foi e bloqueou o carro como uma forma de garantir a execução em caso de perda da causa. O prazo são 30 dias normais, mas a recomendação é que se faça, entre em comum acordo aí e verifique a melhor forma de fazer a transferência e aí, consequentemente, deixar o registro do veículo atualizado. De um dia para o outro, eu perdi os 2 empregos que eu tinha, com 2 filhos, criança. Eram 2 bebês. Foi uma reparação por tudo que a gente passou, né? Que não foi culpa nossa, né? Nós não saímos porque quisemos, não perdemos a oportunidade de continuar a carreira porque eu quis, né? Eu não mudei de profissão por minha vontade. Tudo isso agora no Via Legal. No Brasil, muita gente ainda ignora uma obrigação básica, a de transferir a documentação toda vez que compra ou vende um carro usado. Se você tem esse hábito, é bom ficar atento. Afinal de contas, o descuido pode ter consequências que vão além do prejuízo financeiro. Deixa para depois, amanhã eu transfiro. Dá para esperar mais um pouco. Não é raro encontrar quem tem esse comportamento quando compra um carro usado. O jornalista Ricardo Cassiano agiu assim em 2010. Foi aquele jeitinho brasileiro mesmo. Eu disse, deixa para depois eu faço. A multa é pequena, R$100 e poucos, então depois eu transfiro. E acabou que eu fui sorteado, né? Pegando um caso desse que está me dando muita dor de cabeça. E que dor de cabeça! Alguns meses depois, ao fazer uma consulta na internet, Ricardo descobriu o carro que ainda não estava no nome dele havia sido bloqueado pela Justiça. A ex-proprietária do carro, ela tinha responde a um processo trabalhista de 1992 e aí o juiz foi e bloqueou o carro como uma forma de garantir a execução em caso de perda da causa. Diante da constatação, o jeito foi procurar pela ex-proprietária do carro. A busca levou mais de 1 ano e não significou o fim dos problemas. 3 anos depois, o processo de regularização do veículo ainda corre na Justiça. Ricardo continua tendo gastos com o pagamento do advogado. Tenho mantido o pagamento de todos os impostos, de multas, seguro obrigatório, licenciamento, mas não consigo tirar o licenciamento. Então, já fui parado algumas vezes, fui parado 2 vezes e consegui comprovar que o carro é meu, realmente de boa fé, e não aconteceu nada. Mas a sensação é essa, que a qualquer momento seu carro pode ser executado e não é uma sensação boa, não. Como Ricardo, uma moradora de Rondônia teve muita dor de cabeça por não ter transferido o veículo. E o pior, ela não conseguiu comprovar que era a verdadeira dona do carro que comprou por R$25 mil. Tempos depois, a mulher foi surpreendida por uma decisão judicial de apreensão do bem. É que o ex-proprietário estava sendo processado por improbidade administrativa e teve os bens bloqueados como garantia de pagamento, caso fosse condenado. A compradora procurou a 3ª Vara da Seção Judiciária de Rondônia, mas perdeu a disputa. Decidiu recorrer ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, mas também não teve jeito. Ao analisar os documentos, a relatora do caso, desembargadora federal Mônica Cifuentes, constatou que não havia provas de que o carro realmente pertencia a ela. Você tem de fazer prova do seu direito. Aí ela não apresentou nada. Ela falou assim, bom, eu paguei as prestações em nome do vendedor, da pessoa que me vendeu. Ah, mas a senhora pagou em nome dele. Então, é aquele velho brocardo jurídico. Quem paga mal, paga 2 vezes. A senhora não tem nem o recibo de que a senhora pagou esse veículo e que o veículo já era seu. Ela não teve como provar aquilo que ela argumentava. Então, infelizmente, ela perdeu o bem.
A falta de transferência é só uma das irregularidades que envolvem os veículos em circulação pelas ruas de todo o país. Só no Distrito Federal, onde Ricardo mora, o Departamento de Trânsito identificou quase 500 mil sem o certificado de registro e licenciamento. O número equivale a 1/3 da frota do DF. Este diretor do Detran lembra que, nesses casos, além de cometer uma infração, a pessoa pode ter o veículo apreendido. Se ele fez uma transação comercial e ainda não transferiu o veículo e não porta o licenciamento, que é o documento de porte obrigatório para circular sem algum problema, o veículo é recolhido e a sanção pode ir de multa média a grave, até R$ 191. Quem entende do assunto faz um alerta. Então tem responsabilidade para os dois, tanto para quem vende como para quem compra. O prazo são 30 dias normais, mas a recomendação é que se faça, entre em comum acordo aí e verifique a melhor forma de fazer a transferência e aí, consequentemente, deixar o registro do veículo atualizado. As pessoas têm que tomar cuidado com a documentação. Vai comprar um automóvel, é um bem de valor, né? Faz o recibo, data o recibo de que você comprou aquele bem. Se vai pagar as prestações em nome do outro, consegue uma declaração do outro de que você está pagando em nome dele. A gente tem de se resguardar e salvar o nosso direito tomando algumas cautelas. Essa aqui é uma cautela que eu considero básica. Lição que Ricardo jamais vai esquecer. Faça o licenciamento no tempo certo. Eu aprendi da pior forma possível. A partir de hoje, trocou de carro, amanhã já estou lá no Detran fazendo toda a transferência legal. O serviço é oferecido há quase 15 anos e, claro, já beneficiou muita gente, principalmente moradores de pequenos municípios. Mas os bancos postais não têm sido sinônimo apenas de comodidade. A falta de segurança nesses postos bancários colocou os Correios na mira da fiscalização. Se você acha que o atendimento oferecido pelas agências dos Correios se resume ao envio e à entrega de objetos e correspondências, está enganado. A rede de serviços oferecidos pela empresa pública é ampla e inclui até atividades financeiras, que podem ser executadas por meio do Banco Postal. O objetivo, nesse caso, é permitir que comunidades carentes tenham acesso a atendimento bancário. Já utilizei fora de Santa Cruz, precisava de dinheiro, o pessoal depositou via correio e retirei em outro local. Mas essa facilidade tem gerado pelo menos um efeito colateral. Por causa da atividade, as agências estão na mira de assaltantes. Por isso, o Ministério Público Federal ingressou na Justiça contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Banco do Brasil. A ação civil pública, que condiciona a efetivação do serviço à instalação de um sistema de segurança, foi proposta por esse procurador regional da República, que trabalha em Santa Cruz do Sul, cidade da região central do Rio Grande do Sul. Pela Lei 7.102 de 83, todas aquelas instituições que desempenham atividades bancárias são submetidas a normas de segurança rígidas e são avaliadas pelo Ministério da Justiça. Argumento que foi aceito no primeiro julgamento do caso. Para o juiz que julgou procedente a ação, a necessidade de reforçar a segurança se justifica porque essas agências oferecem serviços típicos de bancos, como depósitos e recebimento de contas. Na decisão, Adriano Copete determinou um prazo de 6 meses para que os Correios e o Banco do Brasil contratem vigilantes e instalem alarmes e câmeras de vídeo. A intenção é proteger os clientes e também os funcionários dos bancos postais. Assim a gente se sente bem seguro, né? Que a gente nunca sabe, né? O pessoal que circula por aí, né? Na decisão, o juiz federal Adriano Copete lembrou que os bancos postais estão presentes em mais de 90% dos municípios brasileiros e que o serviço não traz segurança para a população da região de Santa Cruz do Sul. Essa preocupação do Ministério Público Federal aqui na região decorreu justamente das ocorrências de assaltos junto a esses estabelecimentos, colocando assim em risco a vida e a saúde dos consumidores.
Em nota, os Correios frisaram que as agências não atuam como correspondentes bancários, apenas prestam atendimento financeiro básico. A empresa ainda não foi notificada, mas deve recorrer da decisão. Pelo entendimento adotado na primeira instância, além de Santa Cruz do Sul, postos de outras 11 cidades da região devem passar a contar com sistemas de segurança. Os moradores concordam e esperam pelos investimentos. Eu acho que todo o sistema de vigilância, de controle, por câmaras, que visam a segurança do cidadão, até da organização, acho que é excelente. Acho que vem só a somar. Então é algo a mais sempre para nos proteger. De um lado, o profissional que garante, quer apenas orientar o cidadão. Do outro, uma entidade de classe que vê indícios de captação indevida de clientes. No centro dessa polêmica está a disputa entre um site e a Regional Carioca da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja o desfecho do caso na reportagem de Adeilton Oliveira. Basta uma volta pelas ruas das grandes cidades para comprovar que, no caso de vários profissionais, a propaganda é mesmo a alma do negócio. Uma máxima que não vale para os advogados. Nós entendemos que a advocacia não deve promover a oferta de seus serviços, de sua assistência. Nós entendemos que isso viola o Estatuto da Advocacia e viola o Código de Ética, porque confunde a atividade do advogado com uma atividade empresária. No Brasil, o uso da publicidade na advocacia é polêmico e restritivo. O profissional pode até instalar placas no escritório ou em casa, mas outdoors e outros anúncios nem pensar. Bem diferente dos Estados Unidos, onde escritórios anunciam livremente, inclusive na televisão. You deserve 100% of all the money and 100% of all the other benefits the law allows. Via de regra, quem controla e fiscaliza o cumprimento da norma é a OAB, entidade que representa os advogados brasileiros. E o que pode acontecer quando o órgão de classe entende que uma iniciativa caracteriza publicidade indevida? No Rio de Janeiro, o tema virou caso de justiça depois que este advogado criou um site chamado YouLaw. Plataforma online onde você, em poucos minutos, transforma a sua reclamação em petição judicial. Tudo começou quando um amigo de Daniel não conseguiu contratar um advogado para pedir na justiça a devolução de R$10 cobrados a mais numa conta de luz. Ele sugeriu procurar o juizado especial. Daniel conta que alguns meses depois soube que a conciliação foi rápida e que o amigo foi indenizado por danos morais. Foi quando veio a ideia do site. E ele falou assim, cara, você tem que colocar isso no ar, você tem que difundir essa ideia, porque isso vai facilitar muito a vida do consumidor e também desafoga o Poder Judiciário nesse primeiro atendimento. Antes de criar o serviço, Daniel fez uma consulta formal à Ordem dos Advogados do Brasil. Queria saber se a entidade tinha algo contra a colocação de formulários padronizados na internet. A resposta do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB foi: tratando-se de consulta formulada por dirigentes de sociedade limitada relacionada a matéria estranha à advocacia e à ética, arquive-se. A minha interpretação dessa resposta é que a OAB ela identificou que o que nós faríamos era trabalhar em cima daquelas causas que não dependem da participação do advogado. Então, quando ela identificou que é uma área que não é obrigatória, não é privativa da advocacia, ela falou, trata-se de atividade estranha à advocacia. O site oferecia 2 tipos de serviços. A opção A era gratuita e permitia que o internauta criasse uma petição inicial para dar entrada em um processo, tivesse acesso à localização de fóruns e juizados e acessasse um blog com informações do universo jurídico. Na opção B, o internauta também podia contar com consultoria jurídica, acompanhamento processual e suporte técnico. Mas, nesse caso, era preciso pagar R$150. A taxa era cobrada por meio de um link que viabilizava o cadastro do usuário.
Para a OAB, os serviços remunerados oferecidos pelo iULO configuravam prática de mercantilização da advocacia. O vice-presidente da regional da entidade no Rio de Janeiro vai além e afirma que até a opção gratuita caracteriza a captação ilegal de clientela. Nós entendemos que no primeiro caso era uma captação indevida de clientela. E no segundo caso, oferecer para a advocacia, eles diziam, olha, mas a gente não está oferecendo, não está captando indevidamente clientela, porque nós estamos apenas capacitando a advocacia, oferecendo modelos de petição para a advocacia, para o advogado que porventura não conheça aquele tipo de peça processual. Nesse caso também, a nosso ver, existe uma atividade regular por parte deles. Por quê? Porque nenhum tipo de assistência jurídica pode ser ofertada, insisto nesse ponto. O advogado, inclusive para outro advogado, ele deve ser procurado. Foi com base nesses argumentos que a regional da OAB no Rio de Janeiro decidiu levar o caso à justiça. A intenção era proibir o site de veicular qualquer anúncio, publicidade ou oferta de serviços jurídicos. A Ordem dos Advogados perdeu a primeira batalha nos tribunais, mas conseguiu reverter a decisão no julgamento em segunda instância. Como ainda existe a possibilidade de recurso, a página continua no ar, mas sem a opção que previa o pagamento da taxa. Daniel alega que tomou essa decisão para evitar problemas e lamenta que tenha sido necessário um processo judicial para resolver o que considera apenas um mal-entendido. Fato é que eu estive com a AB e eu passei para ele todas essas informações. Eles tiveram acesso ao site antes de outras pessoas. Eu acho que a OAB tomou uma medida preventiva, não exclusivamente buscando atacar o site LOA, porque ela não quis tirar o site do ar, essa é uma verdade, ela quis impedir publicação, atos de anúncio, de propaganda de serviços jurídicos, né? Mas fica aqui a pergunta, por que então não celebramos um termo de ajustamento de conduta? Era necessária a judicialização do caso? Houve uma conversa para um possível acordo e naquela oportunidade nós sugerimos que eles, se eles quisessem oferecer serviços colaborativos, modelos de petição para a advocacia, para advogados que porventura não conheçam certas peças processuais, que eles transformassem isso num curso, que nós poderíamos ajudá-los nisso. Eles traziam essa estrutura aqui para a Ordem e nós oferecíamos esse curso para a advocacia de forma gratuita, como nós oferecemos aqui. Mas eles não concordaram, o processo seguiu. Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal entendeu nossa argumentação e proibiu o serviço deles. O que faz uma pessoa ser considerada socialmente vulnerável ou mesmo miserável? É difícil imaginar uma resposta objetiva, mas para a legislação ela existe e passa apenas pelo critério financeiro. Uma posição diferente do que tem entendido a Justiça, pelo menos nos casos em que o processo tem como meta garantir a concessão de benefício assistencial. No Brasil é fácil perceber o retrato da desigualdade social. Ele está estampado nas esquinas, favelas e cortiços. Aparece na realidade de pessoas que vivem sem água potável, tratamento de esgoto e que mesmo assim tentam sobreviver. Dona Lucineide faz parte dessa estatística. Ela vive com o filho nessa casa de 2 cômodos, sem acabamento, forro, móveis e quase nenhum eletrodoméstico, no bairro de Águas Compridas, região metropolitana de Recife. O único colchão da casa fica no quarto e é usado por Leonardo. O rapaz tem 24 anos e um problema que o acompanha desde os primeiros passos. Ele fica aperreado, quebra as coisas, chora, tem medo de sair na rua. Não tem amigo e ele é agressivo. Este é apenas um dos muitos laudos e relatórios médicos que apontam a deficiência mental grave de Leonardo, que toma 4 tipos de remédio por dia para controlar a doença, medicamentos que são retirados com frequência no posto de saúde. E vendo ele doente, eu fico doente também, né? Eu era bem, eu tinha saúde, mas agora não tenho mais não. De jeito nenhum. Por conta da situação precária, foi feito um requerimento para receber uma ajuda financeira prevista na Lei Orgânica de Assistência Social. O chamado benefício da prestação continuada é destinado a idosos com mais de 65 anos que comprovem não ter condições de se manter e a pessoas com deficiência ou que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
Para ter direito ao pagamento, o interessado não pode ter uma renda pessoal superior a 1/4 do salário mínimo dentro do grupo familiar. O que Dona Lucineide não imaginava era que a solicitação iria esbarrar em um dos critérios objetivos do INSS. Foi realizada uma perícia judicial, uma perícia médica que reconheceu a existência de incapacidade do autor, mas o INSS impugnou o requisito da miserabilidade. Então o INSS verificou que a mãe do autor teria efetuado recolhimentos, contribuído para a Previdência com base numa renda de um salário mínimo e que o pai do autor ele teria um vínculo ativo no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Com esse argumento, o Instituto negou a ajuda mensal de um salário mínimo a Leonardo. Diante da resposta, a mãe do rapaz decidiu recorrer à Justiça Federal. Em primeira instância, o resultado foi contrário ao rapaz. O juiz também entendeu que a renda do grupo familiar era superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Como houve recursos, o caso foi parar na Turma Nacional de Uniformização em Brasília, que decidiu afastar o critério objetivo previsto na lei e fazer uma análise da condição real do Leonardo. O que se constatou é que a renda não seria suficiente, até porque o pai do assistido ele é separado da mãe, ele não reside com a mãe nem com o assistido, e ele constitui uma nova família. Também pesou na decisão judicial o fato de a contribuição previdenciária de Lucineide estar sendo paga pela irmã. Além disso, segundo a Defensoria Pública, hoje novos meios de prova podem apurar as reais condições de quem pretende fazer uso do benefício. Tudo que foi trazido ao processo, tudo que foi analisado até agora, ele faz jus ao benefício do LOAS. Pelo que a gente vê na prática, se realmente se confirmar a existência de uma situação de miserabilidade, dificilmente o INSS vai ter elementos para recorrer nessa situação. Vai mudar muitas coisas, vai ajudar que eu vou comprar as coisas, né, para ele comer, para mim também, para comprar gás, comprar umas feirinhas, para melhorar. A estimativa é que atualmente 4.200.000 pessoas recebem o benefício da prestação continuada em todo o país. Os interessados devem agendar atendimento pelo número 135. O Via Legal já mostrou outras decisões que beneficiaram idosos e deficientes. Você pode rever essas histórias acessando nossos canais na internet. Nos últimos 13 anos, milhares de brasileiros que foram atingidos de forma direta ou indireta pelo regime militar receberam indenização do Estado. Mas esse direito, hoje previsto em lei, ainda gera controvérsias e processos judiciais. Não são raros os casos em que os pagamentos só são liberados depois de uma ordem dos tribunais. Um período histórico que deixou marcas profundas na sociedade. Paulo e Beatriz participaram dessa luta. Na década de 1960, no auge do regime militar, Paulo trabalhava como jornalista em São Paulo. Ele foi perseguido e acusado de ter informações privilegiadas. De um dia para o outro, eu perdi os 2 empregos que eu tinha. Com 2 filhos, criança. Eram 2 bebês. Realmente uma época bem difícil desse país, né? As consequências do regime atingiram Beatriz de forma indireta. A dentista foi obrigada a abandonar a profissão para viver no exílio ao lado do marido. O casal passou mais de uma década fora do país. Tive que interromper a minha vida profissional, não consegui retomar e tive que fazer outra coisa. Eu fiquei 12 anos fora. Vale dizer que, fazendo oposição na medida do possível, e aonde eu chegava, o governo pedia a minha cabeça. Me deixou sem passaporte, isso prejudicava muito a minha atividade profissional.
Quem de alguma forma foi vítima da ditadura está amparado pela Lei da Anistia. É que a norma aprovada há 35 anos já sofreu várias alterações desde 2001 e prevê que o Estado pague pelos abusos cometidos no passado. Um acerto de contas que passa pela reparação dessas pessoas. Só nos últimos 13 anos, a Comissão de Anistia recebeu cerca de 70 mil pedidos de reparação. Mais de 40 mil indenizações já foram concedidas. Paulo e Beatriz fazem parte da lista de anistiados políticos. Além da indenização, eles recebem do governo uma pensão mensal, uma forma de reparar os prejuízos causados pela ditadura. É importante a reparação, porque eu não teria como sobreviver sem isso, né? E continuo produzindo. Entende? Se não fosse essa reparação, eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Chagas também foi vítima do regime militar. Na década de 1960, ele foi preso 2 vezes, teve a casa invadida, perdeu o emprego e passou por muitas dificuldades. A gente é tratado assim com muita selvageria, como se fosse uma coisa inferior, como se fosse animal, né? Documentos ajudaram a comprovar o sofrimento deste período. Na esfera administrativa, Chagas conseguiu uma indenização de R$100 mil, o máximo previsto na legislação. Mas Chagas não concordou e recorreu à justiça para receber também a pensão mensal. A comissão entendia que ele teria direito a uma única parcela. E nós comprovamos no judiciário que ele perdeu os vínculos empregatícios que ele tinha àquela época, né, em função da perseguição política. E, em função disso, a lei prevê uma prestação mensal e continuada. O juiz que analisou o caso acatou o pedido e determinou que o governo pague uma indenização mensal ao ex-militante. No processo judicial se reconhecia um direito a uma indenização em prestações mensais, né? Então elas são pagas mensalmente, né? Mas sem se submeter a esse valor máximo de R$100 mil, né? Então ele entendeu que essa forma de indenização é mais favorável. A decisão da justiça foi fundamental para Chagas, que aos 86 anos vive sozinho e de forma precária nesta casa em Jacareí, no interior de São Paulo. É o reconhecimento. É o reconhecimento da injustiça, da perseguição, né? É o reconhecimento de tudo isso. De acordo com a lei, a União é responsável pelas consequências das prisões e perseguições políticas ocorridas durante o regime militar. Os pedidos devem ser feitos primeiro na esfera administrativa. Se a resposta for negativa ou considerada insuficiente, o interessado pode levar o caso aos tribunais. O crime não prescreve e as ações podem ser apresentadas à justiça a qualquer tempo. Todo esse processo tem 2 aspectos, né? Um aspecto é realmente de minimizar o sofrimento, a angústia, as privações que essa pessoa se submeteu por conta de atos praticados durante o regime militar. E outra coisa que eu acho que não é só uma dimensão pessoal ou individual dele, mas é algo que é importante para todos nós, não é? Não só aqueles que viveram e sofreram nesse período, mas as pessoas que não viveram, né, e que precisam, acho que, ser lembradas, né? É um período muito duro da nossa história que precisa ser lembrado. O Via Legal de hoje termina aqui. Na próxima semana, a gente apresenta outras histórias julgadas pela Justiça Federal. Até lá!